E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as origens europeias no Brasil. Então a gente vai voltar um pouquinho sobre a história ali de Portugal, depois de Espanha, e entender como é que se iniciou o processo de colonização e por que que eles resolveram vir para cá, tá? Então, vamos seguir. Começaremos falando da Europa na Baixa Idade Média. Então a gente vai pegar ali final do século XI, início do século XII até o século XV, tá? Então o que acontecia nessa época? O feudalismo. A gente vai pegar então a crise do feudalismo, beleza? O que é o feudalismo? Simples. É um conjunto de características políticas, sociais e econômicas. Beleza? Gravem isso, porque daí fica muito mais fácil a gente definir o feudalismo. O feudalismo, ele buscava economia agrária autossuficiente de subsistência para os feudos. Esse sistema teve fim com as revoluções burguesas no século XVIII, no final do século XVIII, beleza? Vamos para a próxima então. Mas por que aconteceu a crise do feudalismo? Nos feudos, que eram as unidades feudais, quem é que tinha o poder nas mãos? Eram os nobres. Os servos eram apenas camponeses que tinham que se submeter aos nobres. A autoridade real era simbólica, ela servia apenas para recolher ajuda militar pela questão militar durante as guerras, tá? Então, o real ali, a família, a monarquia, ela se envolvia somente com questões militares. Lógico, sobrevivia de impostos e tudo mais. Mas quem sempre perdia nessa corrida toda não eram os nobres, eram os camponeses. E por último, a gente chega na questão da Igreja Católica. Gente, é uma coisa muito óbvia. Eles vão se ampliando, na Baixa Idade Média, eles vão crescendo, 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 e cada vez ampliando mais o poder deles. Então, tudo isso se junta pela questão da crise, ou seja, tudo isso vai formar uma crise no sistema feudal. Lógico, tem outras questões envolvidas, mas a gente vai chegar lá. Nas outras questões envolvidas, a gente tem que pensar o seguinte: o esgotamento das terras produtivas, uma hora isso ia acontecer, e a outra questão é que a população ela foi ampliando. Então, a produção de autossuficiência, de subsistência agrária ali, não deu conta da própria população que se tinha naquelas regiões. Pensando nesses fatores, a gente chega nas cruzadas. As cruzadas foi um evidenciamento de que as terras produtivas estavam esgotadas. Por quê? Porque as cruzadas foi a expansão da fé. A expansão da fé e conquista por novos territórios. Mas como assim? Simples. Vários camponeses ali se juntaram, a grande massa, e foi junto com a igreja se deslocar por essas expedições nas cruzadas, beleza? Tá, mas foi rumo aonde? Rumo ao Oriente, que eram novas terras que ainda não tinham sido exploradas e que era mais viável na época para o povo europeu. Deu origem ao renascimento comercial e urbano. Mas como assim, Chalise, renascimento? É simples. O comércio, a burguesia ali, ela nunca morreu, ela sempre existiu. Não foi algo que surgiu do nada. Então a gente tem que pensar dessa forma, que ficou ali apagado por um tempo e depois, opa, deu um boom. Por quê? Porque começaram a acontecer essas expedições, essa ampliação de território, e daí começou a se ter centros comerciais e urbanos, começou a sair uma nova camada na sociedade, que eram os burgueses, os artesãos,
os banqueiros. Por quê? Porque a partir daí precisou existir uma moeda, beleza? Com isso, a gente tem que pensar o seguinte, que se formou um grande eixo. Qual era esse eixo? Europa e Oriente, que eram ligados pelo Mar Mediterrâneo. Diante de revoltas, porque isso não foi um processo pacífico, os servos, os camponeses se revoltavam contra os nobres, enfim, isso criou muitas manifestações, revoltas, derramamento de sangue mesmo. Então, o que aconteceu? A nobreza se enfraqueceu e cedeu a uma centralização política, tá? Ou seja, abriu mão da autonomia deles para que tudo melhorasse. Essa centralização política é a monarquia. A partir daí entrou a monarquia. Então, a monarquia ela ficou responsável pela questão de investimentos, pela questão principalmente da expansão marítima, tá? E junto com a monarquia veio a questão da criação de uma moeda única para que esses comércios pudessem ser realizados, de forma que a Europa e o Oriente conseguissem realizar essa troca comercial. Então, pessoal, vou falar rapidamente, tá? Só uma introdução sobre a formação de Portugal. Sugiro que vocês procurem uma leitura complementar para entrar nesse tema um pouquinho mais a fundo. Mas aqui a gente vai passar sim, porque eu vou falar só o essencial para essa aula, tá? A formação de Portugal está altamente ligada com guerras e conquistas. Mas como assim, professora? Simples, é só a gente ir lá e voltar na Guerra da Reconquista, que Portugal precisou travar contra o domínio árabe, tá? Resumindo tudo isso que foi falado até agora, tá? Vamos voltar um pouquinho que foi bastante detalhes. Por que Portugal foi pioneira nas navegações? Simples, é só a gente pensar na centralização política, na Revolução de Aziz, na história de guerras, então já era um povo bem preparado para conflitos e tudo mais. A localização geográfica. Então, pessoal, a Revolução de Aziz nada mais é do que a aproximação da burguesia com o grupo mercantil, ou seja, foi o início da expansão marítima em Portugal. O estímulo econômico da monarquia para as grandes navegações e o conhecimento das grandes navegações. Mas como que aconteceram, como que eles chegaram nessas técnicas de navegações assim, na época supermodernas? Simples, eles tinham o que a gente chama de escola de Sagres. De fato, a gente não sabe ainda aonde ficava essa escola, não se tem indícios de se ela existiu realmente. Mas, pelos livros, por documentos e tudo mais, sabe-se que existiu e que ali eles trocavam, eles faziam como se fosse hoje em dia congressos que a gente se reúne para trocar inovações e tudo mais. Eles trocavam muito conhecimento já naquela época na escola de Sagres sobre a questão das navegações, tá? Então, em 1415, Portugal vai atrás da expansão celta. Mas como assim? Ela toma o território celta, porque é um entreposto comercial muito importante na África, território árabe. Mas onde na África? No norte da África. É só a gente ver um mapinha ali, a gente vai ver que fica mais próximo ali de Portugal. Essa expansão foi do nada, assim? Não, essa expansão é por quê? Porque isso também atingiu, de certa forma, a fé cristã. Então, pessoal, a igreja também entrou junto, eles não foram sozinhos. A partir daí, as conquistas na região central da África
começaram a ser cada vez maiores e Portugal foi tomando um espaço maior nos seus territórios. Aí a gente chega em 1453. Mas o que aconteceu, professora? Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos. Constantinopla era o local mais importante em que se recebia mercadorias do Oriente pelos italianos. Então, um local importante que vinha mercadoria lá das Índias do Oriente foi tomado. O que vai acontecer agora? Eles vão procurar novos caminhos para chegar nas Índias. Na busca por esses caminhos das Índias, a gente tem que pensar que, naquela época, o predomínio da igreja era muito grande. Então, se tinham várias histórias de que, sei lá, ia encontrar um bicho no mar, ou que ia navegar e uma hora a embarcação ia cair, porque não sabia que a Terra ainda era redonda. Enfim, todas essas questões, né? Então, a navegação, a parte ali geográfica de localização não era muito bem desenvolvida. Então, nessa de achar o caminho para as Índias, o que se acha é que, uma das hipóteses é que Cabral se perdeu e acabou chegando aqui. Mesma coisa, né? Se pensa com relação à Espanha, com relação a Colombo. Mas é uma das hipóteses, existem outras também. Pessoal, vamos pensar onde que ficou a Espanha nisso tudo, porque as pioneiras nas navegações de grande porte, assim, que começaram a explorar outros locais do Oceano Atlântico e tudo mais, a gente pensa em Portugal e Espanha. Então, justamente, a gente vai pensar na navegação de Colombo, que levou ele até a América Central, em 12 de outubro de 1492. Data reconhecida como o descobrimento da América. Colombo sustentava que a Terra era redonda, que se navegasse em linha reta, voltaria ao ponto de partida, mas ninguém botava fé no Colombo, principalmente Portugal. A partir daí começou a disputa acirrada de conquista de territórios entre Portugal e Espanha. Inclusive, tiveram vários tratados que foram realizados e depois quebrados e depois realizados novos. E aí a gente chega no mais importante deles e que mais cai em questões de vestibulares e Enem, que é o Tratado de Tordesilhas. Agora vocês vão ver a fotinho aí do lado, não sei se é para esse ou para aquele, né? Depois o meu editor é que vai fazer, do Tratado de Tordesilhas. Então ele deslocava 370 léguas para o oeste, de Cabo Verde, era o limite entre os domínios portugueses e espanhóis, beleza? Em 9 de março de 1500, a maior frota de todos os tempos de exploração náutica deixa Cabo Verde e vai rumo às Índias. Eram 13 caravelas, como vocês sabem. Cabral, quando chegou ao Brasil, eram as 13 caravelas altamente equipadas. Então, foi aí o início de tudo. Mas o objetivo de Cabral era estabelecer o domínio português sobre a costa das Índias. Então, deu tudo errado aí. Por que deu tudo errado? Porque a rota dele deveria ser a mesma que foi realizada por Vasco da Gama 2 anos antes disso acontecer, tá? E eles queriam monopolizar as mercadorias das Índias. Então, para Portugal, a chegada de Cabral ao Brasil foi um verdadeiro desastre econômico.
Quando chegou na região de Açores, a navegação foi se distanciando cada vez mais para o oeste, e foi aí que eles erraram a rota. Então a gente pensa, esse desvio de rota foi intencional ou foi por acaso? Se a gente pensar nos objetivos econômicos de Portugal, foi por acaso, um mero acaso que acabou saindo um desastre. Em 9 de março de 1500, a maior frota de todos os tempos de exploração náutica deixa Cabo Verde e vai rumo às Índias. Eram 13 caravelas. Como vocês sabem, Cabral, quando chegou ao Brasil, eram as 13 caravelas altamente equipadas. Então, foi aí o início de tudo. Mas o objetivo de Cabral era estabelecer o domínio português sobre a costa das Índias. Então, deu tudo errado aí. Por que deu tudo errado? Porque a rota dele deveria ser a mesma que foi realizada por Vasco da Gama 2 anos antes disso acontecer, tá? E eles queriam monopolizar as mercadorias das Índias. Então, para Portugal, a chegada de Cabral ao Brasil foi um verdadeiro desastre econômico. Quando chegou na região de Açores, a navegação foi se distanciando cada vez mais para o oeste, e foi aí que eles erraram a rota. Então a gente pensa, esse desvio de rota foi intencional ou foi por acaso? Se a gente pensar nos objetivos econômicos de Portugal, foi por acaso, um mero acaso que acabou saindo um desastre. Mas, professor, e os outros países da Europa, França, Inglaterra e Holanda? Por que eles não começaram as navegações e essa exploração como Portugal e Espanha? Simples. França e Inglaterra saíram da Guerra de 100 anos, então eles estavam economicamente abalados, não tinham como investir em grandes navegações. A Holanda era parte integrante ali do Império Espanhol. Então, assim, tudo que a Espanha lucrava, de certa forma, a Holanda acabava lucrando. Mas o que aconteceu com o pessoal da Inglaterra e com os franceses? Simples, gente, piratas. Começaram a saquear. Quando eles conseguiram desenvolver um pouquinho as embarcações, começaram a saquear os navios portugueses e espanhóis, que eram cheios de mercadorias, tá? Então, aquelas histórias que a gente conhece de pirataria começam a partir daí. Esse de Portugal se concentrava onde? Nas Índias, no Oriente. Então, chegar ao Brasil para eles foi a mesma coisa que nada. Eles não queriam saber daqui. Então, foi um fracasso total. Então, os primeiros anos, as expedições que continuaram chegando ao Brasil eram para guardar o território que eles já tinham conquistado. Simples. E trocar mercadoria, o escambo, com os nativos daqui, né? Principalmente o pau-brasil, que naquela época para eles era sensacional. Então, quando foi que Portugal resolveu colocar pessoas aqui para colonizar o Brasil? Quando viram que o território brasileiro estava ameaçado, apesar de ter o Tratado de Tordesilhas. Principalmente os piratas franceses, os corsários, começaram a ficar muito na rota deles, da vinda para o Brasil. Então, eles sentiram, opa, se a gente não tiver alguém lá representando, a gente vai perder esse território. De fato, era o que iria acontecer. Então, o rei português mandou Martim Afonso numa expedição para cá, com pessoas para realizar a primeira tentativa de colonização. Então, em 1530, Martim Afonso de Souza, a mando de Dom João III, veio para cá com a primeira expedição colonizadora. Pessoal, por hora é isso.
tá? Talvez ficou uma aula um pouquinho maior do que a gente imaginava, mas eu preciso trazer os detalhes para vocês. Aí do ladinho vocês vão copiando o conteúdo, as nossas próximas aulas desse plano de Enem serão nesse formato para facilitar o estudo de vocês. E amanhã a gente tem mais aula. Por favor, ativa o sininho, entra lá no nosso Instagram, comenta, curte, isso ajuda bastante a gente. Aqui também, dá um like aí, comenta, curte, ativa o sininho, por favor, tá bom? Muito obrigada